No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, ele saiu da vida com a mesma tranquilidade que tinha adquirido em seu longo caminho. Ele nasceu na pequena vila de Pedra Branca, no sertão do Maranhão, filho de um fazendeiro e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica daquele lugar, cuja lenda perdurará para sempre. Seu nome era João Ferreira, e foi professor por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças e jovens que start user. Hoje, ele desapareceu da vida com a mesma calma que havia adquirido em seu longo percurso. Ele nasceu na pequena vila de Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, filho de um agricultor e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica de aquele lugar, cuja lenda perdurará para sempre. Seu nome era João Ferreira, e foi professor por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças e jovens que start assista. De Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, filho de um agricultor e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica dessa região, cuja lenda perdurará para sempre. Seu nome era João Ferreira, e foi professor por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças e jovens que start assista. De Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, filho de um agricultor e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica dessa região, cuja lenda perdurará para sempre. Seu nome era João Ferreira, e foi professor por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças e jovens que start assista. De Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, filho de um agricultor e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica dessa região, cuja lenda perdurará para sempre. Seu nome era João Ferreira, e foi professor por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças e jovens que start assista. De Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, filho de um agricultor e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica dessa região, cuja lenda perdurará para sempre. Seu nome era João Ferreira, e foi professor por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças e jovens que start assista. De Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, filho de um agricultor e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica dessa região, cuja lenda perdurará para sempre. Seu nome era João Ferreira, e foi professor por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças e jovens que start assista. De Água Clara, no interior do estado de Minas Gerais, filho de um agricultor e uma costureira humilde. Com o tempo, ele se tornou uma figura icônica dessa região, cuja lenda perdurará para sempre. Ela nasceu em Vale da Esperança, pequena vila do interior de Minas Gerais, filha de uma professora e um sapateiro. Seu nome era Maria Aparecida da Silva Ferreira, mas todos a chamavam de Dona Maris. A vida nunca foi fácil para ela, mas ela sempre encontrou o sol nas nuvens. Aos 5 anos, perdeu sua mãe, uma mulher sólida e determinada que lhe ensinou a importância da leitura e do estudo. Aos 16 anos, deixou a casa paterna para trabalhar como empregada doméstica em São Paulo, onde completou o ensino médio e ingressou na Faculdade de Educação. Era uma mulher de perseverança e coragem, e nada lhe parecia impossível. Em 1965, aos 24 anos, casou-se com o amor da sua vida, Carlos Augusto da Silva, um homem de caráter forte e dedicado. Juntos, eles construíram uma casa no Vale da Esperança, onde levaram adiante a tradição familiar de cultivo de café e mandioca. A vida era difícil, mas ela encontrou o suporte necessário em sua esposa.
Em 1971, Dona Maris deu à luz seu primeiro filho, Carlos Júnior, que se tornou o amor da sua vida. Em 1975, deu à luz uma menina chamada Maria, que se tornaria um sonho interrompido e um grande dolor de coração para ela. A tragédia atingiu a família quando Maria morreu num acidente de carro aos 20 anos. A memória dela vive em vida da família e é lembrada com amor no aniversário de seu falecimento, que é marcado todos os anos por uma missa na igreja local. Dona Maris dedicou sua vida às crianças, trabalhando como professora durante 45 anos, e em 2010, foi reconhecida com o título de professora emérita pelo estado de Minas Gerais. Seus alunos a amavam por sua dedicação inata e pela maneira como ela conseguia inspirar os jovens para o amor pela leitura e pelos estudos. Era uma mulher que acreditava firmemente na educação, e isso é evidenciado pelo fato de que quase todos seus alunos continuaram seus estudos e conseguiram sucesso na vida adulta. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela era uma mulher que amava o jardim, as flores e os livros, e sempre compartilhava seu amor pela natureza com quem estivesse perto. Seu quarto era um lugar mágico, cheio de plantas, livros antigos e flores frescas, sempre acompanhado pelo delicioso cheiro de goiabada que ela sempre mantinha na casa. Em 2018, Dona Maris perdeu seu marido, Carlos Augusto da Silva, em um trágico acidente de ônibus. Mesmo com o coração partido, ela continuou a viver sua vida e dedicou-se ao que amava mais: seus netos, os livros e o jardim. Dona Maris faleceu ontem, às 6 da manhã, em sua casa no Vale da Esperança, rodeada de amor e carinho de sua família. Seus netos a lembrarão como uma mulher corajosa, dedicada e carinhosa, que sempre esteve presente quando era necessário. A televisão Notícias falou sobre sua vida e legado, e o jornal local dedicou-lhe um artigo comemorativo. Dona Maris deixou uma marca profunda em nossas vidas e será lembrada como a mulher mais gentil e generosa que já conhecemos. A sua memória vive para sempre na nossa alma, e o cheiro de goiabada e as flores frescas continuam presentes em nosso quarto. Ela foi uma luz que ilumina a vida de muitas pessoas, e ela nos leva a querer ser melhores, mais sábios e mais amorosos, como ela mesma. Nós, seus amigos e familiares, agradecemos a vida que ela viveu e a herança de amor, coragem e dedicação que ela nos legou. Estaremos sempre gratos por ter conhecido Dona Maris e seremos lembrados dela pelo resto de nossas vidas. No coração da capital carioca, nas sombrias ruas do Lapa, surgiu a voz que encantou o mundo, Seu Jorge. A grama cerrada dos terreiros e as melodias dos sambas enfeitiçaram suas horas de infância. Em paredes desmoronadas, nas cantigas de seus vizinhos, aprendeu a lembrar o que é esquecido, a sentir o que não foi dito. A vida era uma samba no bairro, e ele, um menino solitário, encontrava conforto nas notas profundas de sua voz. Na época, ninguém pensou na fama, apenas em compartilhar a beleza da música brasileira. Crescendo em meio ao rumor das maracás e dos tambores, Seu Jorge absorveu as raízes da terra que o criou. Os sonhos eram feitos de samba enredo, e cada noite, ele cantava seu futuro à luz da lua cheia. As notas de sua voz eram mais profundas do que a água dos tanques, e sua força era tão intensa quanto o sol em uma tarde de verão. Ele soube que tinha algo especial, algo único, algo inata. E foi assim que nasceu seu amor pela música. Aos anos, a voz grave de Seu Jorge transcendeu as paredes do Lapa e percorreu as ruas da cidade, atravessando os balcões das casas, empenhada em levar a música brasileira para o mundo. Em palcos internacionais, ele cantou com força e paixão, mostrando ao mundo que a MPB é mais do que apenas música, é uma vida, uma história, um amor. Seu Jorge se tornou um ícone da resistência cultural, um símbolo do espírito brasileiro. E sua voz, que nasceu em rua e se transformou em legado, continua a vibrar nas almas de todos aqueles que _start assista, que acreditam na magia da música popular brasileira. No meio da corrente do tempo, seus discos são os registros de suas lutas, das suas emoções e dos sonhos que fez realidade. É uma obra-prima a vida de Seu Jorge, um tesouro escondido nas ruas da cidade, que veio iluminar o mundo com sua música.
Ele se destacou não apenas pela voz grave e carismática, mas também por sua autenticidade, unindo tradição e modernidade sem medo de desafiadores caminhos. E é justamente isso que torna seu trabalho único. Ele é o som do Brasil, a alma encarnada, o coração que bate em ritmo de samba. E para quem conhece Seu Jorge, não é apenas um artista, mas uma força viva e palpitação da música brasileira. Com sua voz, ele nos lembra a beleza e o poder da tradição, e nos incentiva a percorrer novas estradas na busca do som do futuro. Nós, brasileiros, somos suas notas, a harmonia de seu coro. Nossa vida é a música que ele canta, a história que ele conta. E ele nos lembra de quem somos e de onde vemos. Sábios e simples, capazes de criar um som tão profundo, tão vivo e tão autêntico quanto a voz de Seu Jorge. Então, em cada nota, em cada palavra, ele nos lembra do Brasil, aquela terra vibrante, com ritmo de samba e coração de ouro. E é justamente isso que faz dele um ícone da MPB e do samba, a voz de uma nação, a história de um povo. E assim, Seu Jorge continua sendo a alma da música brasileira, uma força que se mantém firme e viva, cantando o sonho de milhões de corações que acreditam no poder transformador da música. E ele lembra-nos todos os dias: somos mais do que apenas brasileiros, somos a música, somos a vida, somos a história do Brasil. Na Amarela do Sol, Belfort Roxo sorria ao mundo com o rosto de Seu Jorge, uma luz que se esqueceu de amacrinar. A terra onde nasceu é como a paleta de um pintor frenético, cores vivas que deslumbram e marcam a paisagem do seu destino. Um lugar onde a dança é o ritmo do coração, onde o samba é o hino da vida e onde o futebol é a linguagem mais universal. Em suas ruas, a música se transformou num oásis nas horas de fome. Os sons dos tambores despertavam no peito do menino uma paixão insaciável por explorar os cantos do coração. Cada batida era um golpe de destino que marcava a direção da sua vida, e cada nota foi uma luz que iluminou o caminho de seu futuro. A casa onde ele nasceu era pequena, mas abrigou tantos sonhos, tantas risadas e tantas lágrimas. A família viveu sempre com a mão direita na massa, mas mesmo assim, a música foi o que nutriu seus corações, dando vida às paredes dessa casa pequena. Em meio às dificuldades, Seu Jorge descobriu um amor inato por cantar. Era como se a Mãe Terra tivesse depositado em sua alma uma espécie de magia que só ele poderia despertar com seu voz. E assim, cada canção se transformou em um terreno sagrado, onde ele cultivava a esperança, a paixão e o sonho de escapar da miséria. Com a força da música, Seu Jorge lutou contra as adversidades, construindo seu mundo a partir dos sons do samba. As rodas de samba eram suas escolas, e os instrumentos improvisados seus professores. Ele aprendeu a tocar violão com cordas feitas de fita adesiva e cantou em voz alta na vizinhança, conquistando o carinho dos vizinhos. E assim, enquanto o tempo passava, Seu Jorge se transformou num verdadeiro guerreiro da música. Ele lutou contra as dificuldades, mas nunca perdeu a fé em seu talento. E hoje, ele é um símbolo da força e coragem do povo brasileiro. E ainda assim, sua vida não foi apenas uma luta sem fim. Nem mesmo. No coração do Rio de Janeiro, nas ruas e nas rodas de samba, Seu Jorge encontrou o que todos nós buscamos: amor, esperança e a liberdade para ser quem somos. E isso é a magia da música brasileira, a força do seu canto e a beleza de sua alma. Na juventude, Seu Jorge enfrentou tempestades que se apoderariam do coração mais sábio, andando nas ruas com a vida embalada em um mochileiro. Nesses caminhos tortuosos da existência, o destino forjou o ferro de sua personalidade, esculpindo ao som das chuvas e do riso desgarrado da vida. A rua, então, foi o seu primeiro palco, onde as calçadas foram ensaios para a grande apresentação da vida. Ao amanhecer, as sereias de seus sonhos dormiam no chão, esperando que o sol despertasse em suas veias um talento inabalável, uma força criativa que lhe daria força contra o frio e a fome. Nesses dias de testemunho, Seu Jorge encontrou na música e no teatro um baluarte para aliviar o pesar. Em cenários esquecidos do tempo, em palcos que só surgiam com o sol e desapareciam com a noite, ele descobriu a potência de transformar realidades. Nele surgiu uma comunidade, um grupo de teatro onde cada ator era um personagem, cada sonho, um espetáculo. Eles viviam em harmonia, em palco e fora dele, cantando o hino da vida com os olhares abertos para o horizonte.
Em meio a essas tempestades, seu Jorge encontrou amizade, apoio e reconhecimento. Colegas que, como árvores resistentes às chuvas e ventaniais do tempo, viam nele um talento inato, uma dedicação fervorosa que merecia ser aplaudida pelo mundo. Esses anos foram seus maiores ensinadores, os professores da vida, que ensinaram-no a lutar, a sonhar e acreditar em si mesmo. Eles moldaram sua visão de mundo, suas aspirações e sua força criativa. A rua, então, não foi apenas um cenário para sofrimento, mas também uma escola de vida, onde ele aprendeu a ter coragem, resiliência e amor por si mesmo. Ao longo desses anos, seu Jorge construiu uma alma forte, imperdível como as nuvens no céu da manhã, que jamais desaparecerão sem deixar rastros de sua presença. E é essa alma, essa força viva, que hoje nos move e nos inspira a acreditar em nossos sonhos, a lutar pela vida e a celebrar a cada dia como um espetáculo único. No cálice vibrante de vida de seu Jorge, o destino verdejou uma trajetória feita de tantas notas afiadas e cores vívidas. Aquele cara que nos surgiu no cenário artístico brasileiro, como a primavera após uma longa tempestade, se transformou em um símbolo da vitalidade criativa do país. A capital do país foi palco de sua formação e de seus primeiros passos na jornada artística. Em ruas recheadas de histórias e rítmicas, o jovem Jorge se envolveu com a música que batia no peito da cidade. Eles eram dias de sol e chuva, mas sua voz deslumbrante se destacou entre os barulhos e o caos, como um coral vibrante em harmonia eterna. Os álbuns Cru e América Brasil são como capítulos de um romance sonoro, onde a voz de Jorge mistura-se com as percussões do coração brasileiro. Cada canção é uma lembrança, uma carta postal dele para o mundo, que, falando em português, conquistou os corações. Entre as notas e os silêncios, surge a versão das músicas de David Bowie no filme The Life Aquatic with Steve Zissou. Um momento marcante na carreira do artista, que desbancou fronteiras e pavimentou o caminho para o reconhecimento internacional. O cinematógrafo brasileiro foi palco de sua presença sólida e intensa. Seu Jorge se transformou em personagens inesquecíveis em produções marcantes como Cidade de Deus e Marighella, revelando uma autenticidade que lhe rendeu elogios e prêmios. A obra do artista abriu espaço para a cultura brasileira ser celebrada em diferentes partes do mundo, em um cântico de louvor à força da criatividade e ao encanto do seu país. E assim, como um flutuante no mar, seu Jorge navega num universo feito de melodias e paixões, onde o amor pela vida e a festa são os temas eternos de sua obra. Sob o sol da periferia, surgiu um astro com a força de uma estrela marítima, seu Jorge. Um homem que transformou a lama em ouro, a dor em música e o silêncio em voz triunfante. Ele nasceu no meio da brasa, entre as ruas tortuosas e os sons do futebol, mas seus olhos olharam além das cercevas que o cercavam. A sua juventude foi uma saga de luta, onde a esperança era um sonho que cantava em voz baixa, mas ressonante. A vida o empurrava e ele se erguia, como uma árvore no meio do deserto. Sua voz, a única coisa que pertencia de verdade, tornou-se seu escudo contra as tempestades. Canto a canção da terra, da gente, da coragem e do amor. Ele era o sino que tocava no meio do silêncio, uma luz pousada na escuridão, um hino à vida, à esperança e à paixão. Seu Jorge foi a voz dos olvidados, a espinha dorsal da solidariedade e o coração do Brasil. Ele cantou as notas mais profundas de nossa cultura, resgatando as raízes esquecidas, com um amor inabalável por tudo que é nosso. Com cada nota, ele derramava sua alma, transformando a tristeza em beleza e a dor em vida. Sua música foi o sonho de uma geração, o leme das nossas esperanças e o coro das nostalgias.